gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma revisão aqui de Ciências Básicas de Biossegurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre molaridade e diluição de soluções. Então, a gente viu no nosso último encontro que soluções se trata de uma mistura homogênea composta por um ou mais solutos diferentes dissolvidos em um solvente. Aí aqui a gente tem dois exemplos, o sal de cozinha, que é o nosso NaCl misturado com água. Quem que vai ser o soluto, quem que vai ser o solvente? Soluto é aquele que dissolve, soluto é aquele que é dissolvido, enquanto que o solvente é aquele que dissolve. Então a gente tem o sal de cozinha sendo diluído pela água que está produzindo a ação de diluir. Então a gente tem que o sal de cozinha é o nosso soluto, né, o NaCl, o sódio e o cloro, enquanto que a água é o nosso solvente. A gente também tem outro exemplo, que é a reação entre o ácido sulfúrico e a água, H2SO4 e água. Quando você mistura H2SO4 com água, você tem então a água agindo como um solvente, enquanto H2SO4, que é um composto, né, formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio, sendo os nossos solutos da solução. Beleza? Então, bora partir para o conceito de molaridade. Molaridade ou concentração molar é a unidade de medida de uma quantidade de substância. A gente vai ter que uma mol vai equivaler ao número de massa do elemento envolvido. Para todo caso, eles vão consultar a tabela periódica. Na maioria dos exercícios, a gente vai ter a massa molar já dada ou ela enquanto uma variável a ser descoberta. Depende do exercício. A gente vai ter fórmula para trabalhar, igual a gente teve para concentração simples e para título de massa, título de volume. A gente vai ter outra formulazinha bacana para decorar. Todo mundo ama fórmulas. E no caso, nem sempre vão ser flores, né? Nem sempre a gente vai ter aquele formato bonitinho onde você tem que achar o mol. Às vezes você vai ter que achar as outras variáveis que estão envolvidas na fórmula, ou às vezes até desenvolver uma interpretação super mirabolante e aplicar combinações entre molaridade, densidade, concentração simples, até achar o que a questão pede. Então, mais uma vez, a gente volta a bater na tecla. Muitas das vezes, o grande impasse que é a gente entender, interpretar a questão e saber o que ela quer da gente. Muitas das vezes, não é porque a questão é difícil, é porque a gente não conseguiu interpretar qual necessidade a gente vai ter que usar, qual fórmula a gente está necessitando para usar naquele caso em específico. Em alguns casos a gente vai ter que achar a molaridade, mas para achar a molaridade você vai ter que calcular a densidade antes, ou o título de massa, ou o título de volume, para achar uma outra variável até chegar nos dados que você precisa em síntese para conseguir achar a molaridade. Assusta um pouco, mas é importante saber respirar, parar, pensar e entender cada um dos pedacinhos, anotar as variáveis que você vai ter e que vão estar disponíveis no teu exercício, justamente para você poder entender qual fórmula você está apto a usar. E às vezes, pelos dados que você dispõe, você fala, caraca, vou poder usar a densidade aqui. E às vezes a densidade te dá um resultado que é justamente o que você precisa para encontrar a próxima variável. Fica parecendo um jogo de detetive para você achar várias pistas das variáveis que você vai precisar até chegar na tua resposta, nos teus elementos finais, para você poder aplicar, por exemplo, a fórmula da molaridade no final das contas. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é realmente o lance de respirar e sentar e olhar a história como um todo, as variáveis e poder conseguir fazer a tua questão. Vamos lá, então, voltando ao assunto. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui o cálcio. O cálcio, na tabela periódica, a gente vai ver que o número de massa dele é 40. Então a massa polar dele é 40, significa que cada uma mol de cálcio equivale a 40 gramas. Essa é a massa polar, a massa molar do cálcio. A massa molar da água, por exemplo, ela é formada por H2O. H2O significa o quê? Significa que eu tenho uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio, sabendo que o número atômico do hidrogênio é 1, ou seja, 1 grama por mol, e o átomo de oxigênio ele tem um peso de 16 gramas por mol. A gente tem então que duas moléculas de hidrogênio com peso 1 cada dá 2,
mais uma molécula de oxigênio com peso 16 igual a 18. Logo, a massa molar de uma mol de água é de 18 gramas. Então, a unidade de medida que a gente vai ter para mol, assim como a gente tem unidades de medidas específicas para cada um daqueles conceitos que a gente aprendeu anteriormente, a gente vai ter uma unidade de medida específica para mol, que vai ser mol por litro. Mol é expresso em grama por litro. Gramas de mol por litro. Sempre vai estar assim. Ah, eu quero saber então qual que é a concentração do cálcio aqui. Vai ser de 40 gramas por mol de litro. Beleza? Essa vai ser a fórmula marota que a gente vai usar. A gente vai ter que M é a massa molar, né? Ou mol, né? Ou molaridade, como vocês quiserem chamar. M vai ser igual ao número de mol do soluto, que vai ser uma das questões que a gente vai ter, dividido pelo volume da solução, sempre expresso em litros. Então, se atentar, porque às vezes a questão vai te trazer mililitro, às vezes a questão vai te trazer decilitro. Então, você vai ter que fazer a conversão de escala para conseguir aplicar essa fórmula e ficar tudo bem, beleza? Como a gente tem aqui N1, que é o número de mol do soluto, o 1 a gente lembra que é o radical que está associado ao soluto, né? O N está associado à solução, enquanto que N2 estaria relacionado ao solvente, beleza? A gente sabe que o 1 é soluto, N é o 0 quando não aparece, né, é solução, e o 2 quando aparece é solvente. Então a nossa fórmula vai ser mol é igual ao número de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Gente, deu ziquezira aqui, travou, desculpem. Então, aqui embaixo a gente tem um outro exemplo que seria a questão de quando você tem o número de mol do soluto, né? Ou quando você não tem, na verdade, o número de mol do soluto, mas você tem dados como a massa do soluto e a massa molar do soluto. Você vai usar então uma fórmula diferente. Então, dependendo da variável que a questão te pedir, você vai ter adequações à fórmula principal. A principal é M, quando você quer calcular a molaridade, é igual ao número de mol do soluto, né? N1 sobre V, que é igual ao volume da solução. Ah, mas então, e se eu tiver todos esses dados, mas eu não tenho o número de mol do soluto? Então, eu vou usar N1 é igual à massa do soluto, representada por M1, né, dividido por M grandão 1, que é o valor que eu tenho para a massa molar do soluto. Show? Aqui do lado vocês têm um pequeno lembrete, né, de conversão ali em transformação de metro cúbico em litro e em litro em ml. Você, né, dependendo do caminho que você faz, você vai dividir por 1000 ou você vai multiplicar por 1000, né? São essas integrações que a gente faz e as fórmulas que a gente usa de uma forma que fique mais mapa mental. Sem mais delongas, porque eu já falei demais e a ideia era trazer exercícios resolvidos, vamos lá para a nossa questão. Aí a gente tem aqui uma solução de ácido clorídrico, né, de HCl em formato aquoso, foi preparada dissolvendo-se 120 gramas de cloreto de hidrogênio, HCl sólido, em 1000 gramas de água. Então eu tenho aqui massa de soluto, né, e tenho aqui quantidade de solvente. Considerando que a densidade da água é igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico, olha só, eu tenho centímetro cúbico para densidade, beleza. Determine qual das alternativas abaixo indica o valor aproximado da concentração em mol por litro da solução preparada, sendo que a massa molar do hidrogênio é igual a 1 grama por mol e do cloro é de 35,5 gramas por mol. Temos as nossas opções, vamos para a resolução do exercício. Mesmo esquema da nossa revisão passada. Quer tentar fazer sozinho? Dá pausa no vídeo agora
tenta fazer, interpreta, queima os neurônios aí, que vai dar certo, e dá um tempo, tenta fazer, conseguiu, não conseguiu, chegou numa resposta aproximada, aí você dá play de novo e a gente vai para a resolução. Show? Lembra de que eu falei que às vezes na questão a gente vai olhar e falar assim, caraca, mas não dá para aplicar a fórmula, porque o Luciano abriu o bocão lá para falar que molaridade é igual a m sobre igual m igual a n1 sobre v, mas aí a gente vai ter que ver que antes de eu aplicar essa fórmula, eu vou ter que ir para uma questão que eu tenho que calcular densidade. Eu não tenho os dados que eu preciso para usar a fórmula para cálculo da molaridade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a densidade primeiro. Lembra que densidade é igual a massa da solução sobre V sobre V? Então, aqui eu tenho os dados para conseguir isso. Ah, eu tenho o dado da massa da solução, propriamente pronta? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que eu tenho. A solução do ácido clorídrico não é 120 gramas de cloreto de hidrogênio mais 1000 gramas de água? Então eu vou somar esses dois pesos. Eu vou somar 120 com 1000 gramas. Vou ter 1120 gramas. Consegui então o M da solução. De acordo? Agora eu vou calcular V, que é o meu volume. O meu volume é de 1044 gramas por centímetro cúbico. Ele já está prontinho ali, já está na cara do gol. Vou usar a fórmula então da densidade, fazendo as adequações. Na verdade, perdão. Na verdade, quem eu tenho é a densidade. Eu não tenho o volume nessa questão. Desculpem. Então, corrigindo, eu calculei a massa da solução, 120 mais 1000 gramas, 1120. Vou fazer as adequações na fórmula, já que eu não quero calcular a densidade, quero calcular o volume. Então eu vou ter que, na multiplicação cruzada ali, regra de 3, eu troco a fórmula, eu coloco V igual a massa do soluto, massa da solução, dividido pela densidade. Isso vai me gerar um valor, vai me gerar um cálculo de 1120 gramas, que é a massa da solução, dividido por 1044 gramas por centímetro cúbico, que é o meu valor para a densidade. Vou gerar um volume de 1072,8 centímetros cúbicos. Posso usar centímetro cúbico para calcular a molaridade? Não. Lembra que eu falei que a unidade é mol por litro? Então eu tenho que converter esse centímetro cúbico em litro. Como é que eu faço a conversão? Eu vou passar centímetro cúbico para litro. Vou ter que 1 centímetro cúbico é igual a 0,01 dm, né? Se dm é cúbico é igual a litro, então tem que 1 centímetro cúbico é igual a 0,01 litro. Então eu tenho aqui a adequação, vou aplicar minha fórmula bonitinha lá. Vou usar minha molaridade é igual a 120 de reagente, meu reagente é quem? A massa do soluto é de 120 gramas de cloreto de hidrogênio, um valor que eu já tinha. Eu sei que a massa do hidrogênio é igual a 1 grama, correto? E a massa do cloro é de 35,5. Eu vou somar os dois para ter a massa, o valor total do produto, né? Então, eu vou ter 36,5 gramas por mol, que multiplica 1,0728 litros. Eu vou ter igual a minha molaridade, igual a 3,06 mol por litro. É um cálculo extenso, parece complicado. Eu falando, talvez pareça um pouquinho mais complicado ainda. Mas olha passo a passo, tranquilamente, entenda o que foi feito em cada uma das sequências, que vocês vão conseguir perceber como que a gente chegou nesse valor. Foi usando a fórmula, exatamente a mesma fórmula que a gente usou anteriormente. A gente fez a única adaptação aqui de ter que calcular antes o volume, que era um dado que a gente não tinha. Então a gente fez essa adequação e conseguiu chegar ao resultado pedido para a questão. Vamos a uma segunda questão.
para calcular a concentração em mol por litro ou molaridade, né, como a gente viu, são palavras sinônimas, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas. Mas, gente, isso aqui tem até a resposta. Acho que foi erro na hora de eu lançar a situação. Voltando aqui, calcular a concentração em mol por litro, que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução, sendo que a massa molar da glicose é de 180 gramas por litro. O que eu vou fazer aqui? Vou usar minha fórmula. Qual que é a minha fórmula? Minha fórmula é molaridade é igual a m sobre 1, né, a M1, né, que é a massa do soluto, dividida pela a massa molar, né, multiplicada pelo volume. Então, eu vou ter que minha molaridade é igual a 18 gramas, que é o valor que eu tenho para a glicose, multiplicado pelo peso dessa massa molar da glicose. Eu tenho 18 gramas de glicose, o valor dela é de 180 gramas por mol, multiplicado por 1 litro de solução. Tem que estar na forma litro, certo? Então não tenho nada que fazer aqui, é só chutar e fazer gol. Eu vou ter então 18 dividido por 180 vezes 1. Eu vou ter 0,1 mol por litro. Ou seja, eu tenho 0,1 mol de glicose na concentração de 1 litro de água. Então, entender o que a gente está falando é importante também. Essa é a concentração, você entender a concentração daquele soluto diante daquela quantidade de solvente, né? Considerando o peso, ou seja, a massa molar daquela substância. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,0 gramas de cloreto de sódio como soluto, sabendo-se que a concentração da solução resultante é 0,05 mol, determine o volume final. Nessa daqui eu vou partir da primeira fórmula, mas já está na cara que eu não vou conseguir usá-la da forma que a gente está habitualmente acostumado, porque eu já tenho aqui a variável que normalmente é que eu procuro, que é mol. Eu já tenho aqui, eu vou ter que a resposta é a letra A, 0,14 litros, por quê? Os dados que eu tenho que a massa do soluto é 0,4 gramas. Eu tenho que a massa molar do cloreto de sódio é igual a 23. 23 por quê? Porque 23 é o valor que eu acho para massa, o número de massa do sódio, e o cloro tem a massa no valor de 35,5. Ah, de onde que você está tirando esse dado? Eu estou tirando esse dado da tabela periódica. Lembra que eu falei que o número na tabela periódica de todos os elementos que tem lá, você vai achar o número atômico e vai achar o número de massa. A gente vai trabalhar com o número de massa. Então a gente vai lá no sódio e vai identificar no Na que o valor dele para massa é de 23, enquanto para o cloro é de 35,5. Vou somar os dois, vou ter o valor de 58,5 gramas por mol. Por quê? Porque a minha reação inclui esses dois átomos. Inclui o átomo de cloro e o átomo de sódio. Então, eu somo a massa dos dois e aqui eu tenho 58,5 gramas por mol. Qual que é o meu volume? Não sei. Vai ser justamente o que eu vou querer descobrir. Então, aplicando os valores relacionados na fórmula, aqui, mol, eu tenho o valor da molaridade dessa reação, que é 0,5 mol por litro. Então, eu vou aplicar os valores na fórmula, só que eu não vou conseguir fazer, então eu vou fazer multiplicação cruzada. Eu vou fazer as adequações para quem está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo, quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Faz dessa forma que você vai conseguir. Você vai ter que reajustando, né, os parâmetros, você vai ter que trocar o volume para o lugar do M, enquanto que a molaridade ela vai para o lado do V. Perceba que houve uma inversão das variáveis. Do lado do esquerdo, eu tenho que ter a variável que eu quero. Né? Não necessariamente, mas para fins didáticos, vamos falar que ela tem que estar ali. Então, ela foi para ali, ela trocou de lugar com o M. Nesse caso, eu vou ter a fórmula para calcular essa reação em V igual que é o meu volume, V é meu volume, né? É igual a massa do soluto dividido pela massa molar, que multiplica o, o, a minha molaridade.
né? Então eu vou ter que V igual a 0,4 gramas, porque é ali no enunciado que fala que eu tenho 0,4 gramas de soluto, que é o meu cloreto de sódio, dividido por 58,5 gramas de mol, que é a minha massa molar, a soma da massa do sódio somado à massa do cloro, multiplicado pelo valor molar que eu tenho dessa reação na presença de 1 litro. Então eu vou ter que o volume é de 0,14 litros. Ah, mas e se eu achei esse valor e eu não tenho certeza que está certo? Se fosse uma questão que não fosse de múltipla escolha e ficasse com essa dúvida, já que você não sabia se a reação é normal ou não, você faz a prova real. Coloca na fórmula que a gente está acostumado a trabalhar, M igual a M1 sobre V, que você teria exatamente esse valor. Você multiplica as variáveis e some com M. Se você achar 0,5, que é o valor que a gente deu para M, 0,5 mol por litro, você achou o valor correto. É uma forma de você tirar a prova real para esse tipo de questão. O metal mercúrio, representado por Hg, é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou que é uma concentração de 5 vezes 10 a menos 15, menos 5 mol de mercúrio. Qual é a massa aproximada em mercúrio que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água, sabendo que a massa molar do mercúrio é igual a de 200 gramas por mol a menos 1. Vamos à resolução. Nessa questão aqui, eu tenho o valor da massa molar que foi me dado, que é de 200 gramas por mol. Eu tenho o valor do volume, que é de 250 mililitros. Aqui já foi feita uma conversão direta. Lembra que o volume tem que estar em litro? Então, eu já joguei para 0,25 litros. E a minha massa, a minha molaridade, é de 5 vezes 10 a quinta. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a massa do soluto. Eu quero saber quanto de soluto que tinha ali, qual a quantidade de mercúrio que estava dissolvida naquela solução. Vou aplicar a fórmula M igual a M1 sobre massa molar multiplicado por V. Vou fazer as alterações, vou fazer, na verdade, regras de 3, né? M1 vai multiplicar o suposto 1 que está embaixo do M, enquanto M multiplica MM vezes V. Então eu tenho que M1 é igual a MM, a M que multiplica MM que multiplica V. Então eu tenho que M1 é igual, aí eu faço as substituições. Minha massa molar não é de 5 vezes 10 a quinta mol por litro, e minha molaridade não é 5 vezes 10 a quinta, enquanto que a minha massa molar não é de 200 gramas por mol, eu vou multiplicar pelo meu volume, que é 0,25 litros. Então eu vou ter que 250 vezes 10 a quinta grama é igual a 2,5 vezes 10 a terceira. Então eu fiz a conversão a menos 3, perdão. Fiz a conversão aqui e tenho 2,5 miligramas de mercúrio como a minha resposta final. O ácido tartárico C4H6A6, conservante, usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico em um refrigerante é de 0,175 mol por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros desse refrigerante? Olha que beleza. A resposta vai estar na alternativa E, 2,62 toneladas. Por quê? Nesse caso, eu vou ter a massa do soluto? Não, é justamente o que eu quero encontrar. Então, meu M1 não está ali. A massa molar eu tenho? Eu vou ter que usar a tabela periódica para calcular. Eu vou ter que ver lá qual que é a massa do carbono, a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. E vou ter que fazer as respectivas multiplicações. Por quê? Porque no carbono eu não tenho um átomo de carbono do ácido tartárico, eu tenho 4 átomos. O peso molecular do carbono é de 12, então vamos multiplicar 12 por 4. Qual que é o peso do hidrogênio? É 1. Eu tenho 6 moléculas, tenho 6 átomos de hidrogênio, então eu vou fazer a multiplicação de 6 por 1. E
o oxigênio. O oxigênio eu tenho 6 átomos de oxigênio com peso de 16 de massa. Então eu vou multiplicar 6 por 16. Multiplicando individualmente, a gente sabe que em multiplicação e soma a gente faz as multiplicações primeiro, depois a gente soma. Então a gente fez o cálculo do carbono, do hidrogênio e do oxigênio e a gente chegou a uma soma da solução em 150 gramas por mol. Volume a gente tem? Sim. Quanto que a gente quer? 100 mil litros apenas. E a massa, a molaridade eu tenho? Sim, eu tenho a molaridade de 0,175 mol por litro. Aplicando os valores relacionados na fórmula, a gente tem que M é igual a M1 sobre MM vezes V, sendo M a molaridade, M1 a massa do soluto que eu não tenho, MM a massa molar e V o volume. Faço a multiplicação cruzada do que eu quero achar, sendo que, no caso, eu faço aqui uma regra de 3 básica. Mesmo caso da questão anterior, eu vou ter M1 igual a M que multiplica MM que multiplica V. M1 eu tenho? Não, é a variável que eu quero achar. Faço as substituições devidas. Minha molaridade é 0,175 mol por litro. Tenho 150 gramas de massa molar e estou multiplicando pelo volume básico de 100 mil litros. M1 é igual a... Vamos ver que número é isso aqui. Vocês estão vendo esse número aqui. Eu não sei nem dizer que número que é isso aqui. Ok. 2.625.000. 2.625.000. Agora que eu falei ficou ridículo. 2.625.000 gramas é igual a 26,25 vezes 10 a sexta. Aqui eu faço uma conversão para evitar esse monte de zero e aproveitar para ficar de uma forma de notação científica. Então eu vou ter 2,62 toneladas. Show? Mais uma questão. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura, e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de cloreto de sódio em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar a solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio. Vamos para a resolução. Quem tiver que dar pausa dá agora. Quem não tiver, se embora comigo já para o próximo slide que a gente vai resolver isso aqui. A alternativa vai ser a C. Ela vai precisar de 8 litros para fazer esse preparo. Por quê? Vamos lá os dados que eu tenho. Vou fazer os dados bonitinhos. M1, que é a massa do meu soluto, qual que é? 117 gramas de cloreto de sódio. 117 gramas de sal de cozinha. Massa molar eu tenho? Eu vou ter que ir lá na tabela periódica e verificar esses dados. Qual que é a massa do sódio? 23. Qual que é a massa do cloro? 35,5. Então eu vou ter que a soma dos dois, da minha massa molar, vai ser de 58,5 gramas por mol. Volume eu tenho? Não, é justamente o que eu quero descobrir. Molaridade eu tenho, porque foi um dado que me foi informado, que é 0,25 mol por litro. Aplicando os valores relacionados na fórmula, a gente vai ter exatamente a fórmula padrão. M é igual a M1 sobre MM vezes V. Ah, mas eu não tenho o V. E o MM está lá. Então eu vou ter que fazer aquela troca de posições. Na multiplicação cruzada, eu vou migrar o V para o lugar da molaridade e a molaridade para o lugar do V. Então eu vou ter V igual a M1 sobre MM que multiplica M. Então eu vou ter que 117 gramas, que equivale a minha massa de soluto, dividido pela minha massa molar, que é 58,5, multiplicado pela minha molaridade 0,25, eu tenho que meu volume é igual a 8 litros. Show, gente? Chegamos ao fim de mais uma revisão. Você já sabe meus contatos, é só me mandar um oi lá, qualquer coisa, me socorre, que a gente tenta resolver. Espero que você tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido, espero que os exemplos tenham ajudado em alguma coisa, tenham facilitado a vida de vocês. Parte de cálculo é mais enjoadinha. Eu falo, eu falo enquanto aluno e sofredor igual a vocês. Não sou a melhor pessoa em cálculo. Não tenho certeza se eu sou bom para explicar. Se eu falhei em explicar para vocês, me perdoem. Mas me chama lá no privado, me chama, manda uma mensagem no grupo, a gente tenta resolver, a gente tenta quebrar a cabeça junto. A gente consegue, a gente sobrevive.
porque nem sempre a gente espera que a gente vai entrar na graduação de biomedicina, a gente vai precisar mexer com tantos cálculos, e às vezes a gente precisa em alguma disciplina ou outra. Mas não se desesperem que tem muita coisa além de cálculo na nossa vida. Então, assim, é só uma fase. Todos nós sobreviveremos, tá? Tamo junto e qualquer coisa é só me chamar, gente. Beijo, ótima semana pra vocês, tudo de bom, viu?